Uma boa noite a todos. O áudio todo fodido no começo porque eu estava colocando meu celular ao tripé. E vamos começar esse podcast, não é mesmo? Uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pode entrar na minha casinha. Eu sou o Jovem, muito prazer. Se está ouvindo esse áudio é porque você está ouvindo o podcast Casa do Jovem. Pode entrar. E quem é Jovem? Quem sou eu? Eu sou jovem, eu faço música, eu tenho esse podcast, estou escrevendo um livro, tenho um canal no YouTube. Eu faço mais coisa? Devo fazer. É que eu faço muita coisa, e essas são as principais. Estou estudando, faço review no Letter, review no Letter. Só às vezes eu faço uma review mais comprida, mas eu gosto de escrever. Então, geralmente, quando eu gosto muito de um filme, eu escrevo uma review mais detalhada e requintada no Letterboxd. Mas o que eu ia falar? Faço música eletrônica baseada em jogo. Lancei hoje um EP, ontem na realidade, um EP novo chamado Cartão de Memória EP, que tem 5 músicas muito bacanas e uma das músicas mais ouvidas minha atualmente eu decidi lançar, junto nesse EP, que é Caco de Vidro. Tô procurando meu podcast pra saber que episódio é. Pera aí. Pera aí, criança tem que ser feliz. Episódio 78, galera. E tá falando das minhas músicas, o que mais? Eu não sei. Eu lancei um EP novo, gente. Enfim. E é isso. Acabou o podcast. Mentira. E o meu livro é de poesia. Eu não sei mais o que é. Tá falando de mim mesmo. E dane-se. E vamos para. Nós eu tô... Se alguém tá ouvindo isso pela primeira vez, dá pensando que eu sou muito ignorante. Mas é porque hoje tá um dia muito louco. Que eu tinha trabalho da faculdade pra fazer. E daí eu não tava entendendo como fazia. E daí tem outra coisa da faculdade que tem que fazer. E daí a professora não disponibiliza para responder e lançar as coisas. E daí tem o meu vídeo que eu queria ter lançado esse final de semana, eu não tive tempo, só editei metade do vídeo. Eu vou ter que deixar pro outro final de semana, eu fico muito agoniado de ficar enrolando as coisas. E daí ou era eu ficar correndo editando e acabar 1 da manhã e não gravar podcast, nem lançar as músicas do. É que eu lanço minhas músicas pela DistroKid, que é minha gravadora, daí eu lanço pra tudo, menos pro YouTube que eu lanço na mão mesmo, que daí eu tenho que salvar os áudios, fazer vídeo, editar e lançar. Enfim. Mas o que que eu tiro tudo isso? Que eu tô cansado de fazer tanta coisa. E eu só queria ter um final de semana de boa sem pensar em nada, mas eu fico mal se eu faço isso. E feliz Dia da Mulher, né? Porque é hoje o Dia da Mulher. Vamos falar do meu EP novo? É que teve um episódio que eu falei de todas as minhas músicas, então vamos falar logo dele. Esse EP, vou contar toda a história. Primeiramente, que esse EP ia se chamar Câmera Digital, e daí uma música, ia ser 2 músicas só. Ia ser a música Calha, que é a primeira do EP, se chamaria Clique, e 3 exclamação. E daí ia ser uma música bem mais curta, ia ter 1 minuto. E a segunda música se chama Cartão de Memória e ela virou Lost Media, eu excluí ela, porque daí eu vou explicar o que aconteceu. Minha gravadora enviou, eu enviei esse projeto, ia ser 2 músicas, ia se chamar Câmera Digital e tal, tal. E por que o nome? Porque a foto é uma câmera digital, a capa é uma foto que eu gosto bastante, que eu editei, eu gostei e queria usar ela. Então tinha que ter a ver com algo pelo menos, enfim. E daí eu lancei pra lá, e daí eles iam enviar, só que falaram que uma das 2 músicas não tava legal e que, eu não sei, remetia a alguma coisa que eles não gostavam, deve que, oxe, velho. É que falava, parte de podcast não pode, mas não tinha parte de podcast ou trilha sonora de filme, mas eu fiz as músicas do zero no FL Studio. Eu achei estranho, mas como eu faço música muito alternativa e experimental, eu imagino que Calha, que se chamava Clique, tinha dado problema, já que era muito curtinho, e falava que efeito sonoro também não podia, e às vezes, sei lá, eles confundirem, aconteceu.
E tinha duas músicas, né? A Clique, que eu acabei lançando aqui, que eu editei ela pra. Que eu imaginei que era essa música que tinha dado problema, editei uma coisa ali e outra aqui, refiz, ela ficou mais longa, ficou com 2 minutos, e ficou bem melhor do que antigamente, né? E daí. É... Ai, que ódio, eu tô muito perdido. Daí a segunda música, eu já não tinha gostado muito do jeito que ela tinha ficado, mas é que eu tava muito tempo sem lançar música. Eu queria muito lançar algo com clique, que eu amei clique. Eu queria usar ela de fundo de vídeo meu. E eu usei no meu primeiro vídeo, ela tá de fundo. E no meu terceiro vídeo, ela tá de fundo também. Eu acho que no segundo ela já não tá, mas. E geralmente coloco na descrição os créditos das músicas que eu usei. Só que essa eu tinha colocado. A daí meio que eu tirei porque não lançou a música. E eu tinha lançado até já no YouTube e depois excluí. Enfim. Daí relançando esse EP com essa foto linda, eu amo essa foto. E daí eu mudei o nome pra cartão de memória em vez de as músicas, que chama cartão de memória, porque eu tenho muito mais música e é uns nomes meio aleatórios. Eu queria que fosse tipo cartão de memória, porque tem várias fotos, várias memórias e tal e tal e tal. Daí a primeira faixa se chama Calha. E ela ia se chamar Câmera Digital, mas sentia que não tinha essa sensação, que é uma música muito experimental, né? 2 minutos é a minha favorita do EP. Como eu posso explicar ela? Ela começa com respirações que eu gravei, depois vai uns sons de Super Sei bem delicados e tal, meio sintetizador, Super Sei, sobe, desce, algo bem sinuoso, e depois tem uma batida com, com como que é o nome? Quando tem uma batida só, tipo, é uma entrada, tipo, tava numa linha, daí teve uma quebra e começou outra melodia. E essa outra melodia são várias melodias colocadas ao redor da nossa cabeça em pontos diferentes, tipo, fica uma melodia fica mais para esquerda, outra mais para direita, uma fica totalmente para esquerda, outra fica no meio, e são várias melodias juntas iguais, colocadas uma sobre a outra, que dá uma sensação muito louca de tensão lá, tensão cá, e é uma melodia que causa um terror muito forte, que também é super sei. E depois entra outra quebra, daí volta a ser somente respiração e acaba a música. Eu acho que é isso, se eu não me engano. E eu gostei muito do jeito que ela ficou, porque antes era só a quebra, as várias mixagens no meio e depois outra quebra, sem a respiração, sem um super sei lá do começo, enfim. Ela é uma melodia muito mais terrorizante, puxa pra um terror. Me lembra muito meu EP favorito, que é o meu projeto favorito, que é o Alien Isolation EP, que tem, em geral, são músicas bem puxadas pro terror experimental, mas músicas fofas no meio. E agora eu vou começar explicar. Depois de Calha, e qual eu mudei esse nome por quê? Por que esse nome? Porque tem uma música que vai lançar da Melanie Martinez, o álbum novo da Melanie Martinez vai vir, que vai se chamar é, Hades, e daí soltaram a tracklist, e tem uma melodia barra música que eu fiquei apaixonado, que é a Gutter. É Gutter? Eu acho que é Gutter. I know it like gutter. É, gutter. E daí na tradução é calha ou também. Não é calha, outra coisa também tem a tradução, mas no Google falava que era calha. Sarjeta também, sarjeta. Mas eu gostei muito da palavra calha. Eu queria algo que remetesse algo de metal. É porque, sabe quando você escuta uma música e sente gosto de metal? Eu sinto muito isso escutando as músicas do AG Cook, especialmente do álbum 7G. E eu gosto muito dessa sensação. E daí eu sinto que minhas músicas também têm um certo gosto de metal, instrumentos, o que eu uso, melodias são muito metálicas, então dá um gosto de metal na boca. É muito específico isso, mas é coisa muito da cabeça da pessoa também. E daí Kali é a primeira faixa desse meu projeto e eu amei essa faixa. É minha favorita. Fazia tempo que eu não fazia uma música que eu gostava tanto. Que geralmente faço umas músicas, só que eu não me apego tanto, assim, tanto de amar, tipo, muito. A última vez que eu fiz isso foi com o EP
Alien Isolation EP, que tem a música Space Frog, que é a minha música favorita. E também tem o EP de Super Dimensional Love Gun, que tem a música Lament of the Headless, que até hoje eu gosto muito. E tinha outra música que era Super Dimensional Love Gun, que hoje em dia eu não gosto tanto dela, mas eu ainda gosto. Tanto pelo nome, que eu sou apaixonado, quanto pela capa, a história, toda a trajetória desse projeto que eu fiz. E agora a gente vai para Revolução Industrial. E por que esse nome? Já vou começar falando do nome. Que essa música eu. É, olha, esse EP nasceu por causa dessa música. Primeiramente, eu tinha feito o EP lá com um clique e a outra música, cartão de memória, e daí não deu certo. Daí eu pensei, cara, eu quero lançar essa música, diferenciá-la um pouco, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou lançar outra música junto? Daí eu comecei a pensar, pensar, pensar. E daí eu queria fazer algo que tivesse Caco de Vidro junto. Que Caco de Vidro é uma música que eu já lancei. Ela começou a fazer mais sucesso porque eu fiz uns remixes com ela no meio. O povo tá começando a ouvir muito ela. E Space Frog. Space Frog já tem seu EP. Eu fiz um EP de extensão dele pra essa música que eu gosto muito. Daí eu queria fazer algo com Caco de Vidro, que eu gosto e foi minha. É uma das primeiras músicas que eu lancei. Tipo, eu sei que eu lancei meu álbum, depois eu lancei outro projeto e depois Caco de Vidro. E daí, tipo, eu geralmente ignoro o meu álbum. Eu amo o meu álbum, mas eu penso muito no meu single solto daí. Daí Caco de Vidro foi uma das principais. Se for pra pensar, tipo, teve álbum. Tipo, é que quando eu falo álbum, tem muito outros singles que eu lancei antes de lançar realmente o álbum. Aí daí eu tento ignorar isso, eu penso no álbum em um só. Daí vem álbum, um EP um projeto de duas músicas que eu lancei e depois vem Caco de Vidro. E Caco de Vidro eu ia fazer um EP, só que eu deixei quieto porque eu não tava conseguindo fazer algo que eu realmente achasse que ficaria bom pra lançar. E daí só lancei Caco de Vidro, que foi a única que eu realmente acabei gostando muito. E depois eu fui lançando outras músicas, acabou de Caco de Vidro, ficou de canto, mas sempre gostei muito de Caco de Vidro. Eu estava falando Caco de Vidro demais. Daí. Então, daí eu quis fazer CP e tal, com caco de vidro no meio, só pra vocês entenderem. Daí eu queria fazer uma música que se chamasse Revolução Industrial. Ah, e por que esse nome? Porque tem um. Eu sou muito fã do Shintaro Kago e eu imagino que quem me escutou há um tempo sabe disso. Quem me acompanha nas minhas músicas sabe disso. Já que eu já tenho um EP chamado Super Dimensional Love Gun, que é baseado em um mangá dele, que tem vários contos, e dentro desses contos tem a de Super Dimensional Love Gun, e tem outros, e cada música é o nome de um conto, e além desse EP, com todas as músicas são nomes de contos dele, também tem outro projetinho à parte, que é tipo como se fosse um deluxe desse EP, só que eu não lancei um deluxe do EP, enfim, que é The Summer Bugs Flying to My Eyes, que também é na temática do Shintaro Kago, que é o último conto desse mangá. E ainda tem a versão alternativa desse EP, que é Tono Station Version, que Tono Station é o nome de um conto também desse mangá. É tudo rodado ao Shintaro Kago, esse projeto especificadamente é o mangá Super Dimensional Love Gun, já que é meu mangá favorito dele e também meu conto favorito dele. E daí ele tem um mangá que se chama Não, é Revolution War, não. É Industrial Revolution and the Grey War, que é uma retratação da Revolução Industrial e da Grande Guerra, que, na visão dele, no mangá dele, que ele traz muito em outros projetos de trazer momentos históricos na visão dele e reescrever. Eu acho muito legal e tal e tal e tal. Daí eu queria lançar algo com Revolução Industrial. Na realidade, eu queria lançar que Calha fosse Revolução e Industrial fosse segunda faixa. Aí daí eu deixei quieto. E decidi só lançar Revolução Industrial e a primeira foi Calha mesmo. E daí, só para explicar a estrutura musical, ela é a música mais longa, ela tem 4 minutos. Em questão de estrutura, uma coisa que eu vou explicar aqui, algo que se destaca em mim, em questão musical, que eu gosto muito de brincar com várias melodias na mesma música. Então, às vezes, tu tá ouvindo uma música e do nada ela quebra e vira outro estilo de música. E isso me pega muito na música Face Shopping da Sophie, que ela
e Love também da Sophie, que ela faz muito isso, que é de colocar uma melodia que é super pesada e tal, e do nada vira uma melodia fofinha, bonitinha e tal. E eu amo brincar com isso, mas não só com melodias pesadas e do nada fica fofa a música, não. Eu gosto de brincar com vários estilos de melodia dentro de uma música mesmo. E Revolução, e não só essa música que agora eu vou falar, mas outras que eu já fiz também tem isso, como Welcome to My New Space World, que é de um EP chamado Space World, que é um dos meus projetos que eu também gosto muito, que representa muito eu. Que nesse mesmo EP tem Mimimi Space Version, que é uma outra música que também é no mesmo estilo. Eu sinto que Welcome to My Space World é mais linear comparado a Mimimi, que é muito aleatória, que Mimimi começa com uma melodia mais bonitinha, do nada com uma sonoridade meio terror, e no final fica com outra sonoridade. Enfim, e Bugs, que também é no meu álbum, fiz isso. E geralmente quando eu faço músicas muito quebradas, eu gosto de colocar esses nomes, Bugs, Mimimi, que daí cada Mi representa uma entrada da música. Cada Bugs representa a outra. Mas eu não faço isso em todas as músicas, como Welcome to My Space World eu não fiz, e Revolução Industrial também eu não fiz isso com o nome. Mas vou explicar aqui. Eu já começo a música Eu não sou muito de falar em minhas músicas, eu não uso minha voz, eu não sou muito. A última vez que eu fiz isso foi no projeto Space World, que na última música eu só falo por cima. E sinceramente eu não gostei muito do jeito que ficou a música, porque eu tentei deixar a sonoridade bem baixa. Acho que quando você clica na música em si, ela fica muito alta e minha voz fica alta em é, meio que acaba ficando muito alta e eu não gostei muito. O que acontece quando você coloca a sonoridade muito baixa em uma música, daí quando tu clica, às vezes ela aumenta automaticamente. É um bug do Spotify. Eu não sei se em outras redes isso acontece, mas no Spotify acontece. E tá tudo bem. Enfim. E daí em Kali eu uso minha voz, que eu uso a respiração, mas não diria que é muito minha voz, é só uma respiração. Mas em Revolução Industrial eu começo falando Revolução Industrial. Mas eu deixo bem editada a minha voz, eu deixo ela muito grossa, já tão grossa que nem dá pra entender direito o que eu falo, só se tu prestar muita atenção, que eu falo Revolução Industrial, e daí entra um que também eu editei muito minha voz, que eu fazia quer dizer, não tipo e daí eu editei mais pesadamente pra ficar mais pesado, tipo, que eu gosto dessa melodia e tal, daí eu queria fazer, daí eu fiz. Daí depois que eu falo isso, entra várias batidas, é uma música bem frenética de batida mesmo, com muito sintetizador, super sei, e muita batida e tal, e tal, e tal. Daí vai aumentando as batidas, daí uma hora só fica sintetizador, daí tem um sintetizador nesse ouvido, daí no outro, daí vai mesclando. Eu gosto de brincar com camadas de música, enfim. E depois de mais um tempo indo. No sintetizador volta a batida. E depois de voltar a batida, tem uma hora que. Eu não sei, é nessa hora eu acho. Que entra um piano. Não, eu tô de fone, eu vou colocar aqui e vou comentando. Esse EP vai ficar meio longo. É que nesse EP eu ia falar sobre outras coisas, mas eu gosto de falar sobre minhas coisas, então acho que tá tudo bem, né? Então. O silêncio porque eu tô prestando atenção na música. Mas enfim, daí vai batida, mais batida. Desculpa o silêncio, desculpa. Daí continua com o sentido. Resumindo, tem eu falando, daí começa a batida muito pesada, daí tem o meio que é só sintetizador, volta a melodia e depois continua o sintetizador. E no meio disso tem uma coisa ou outra que altera a música para deixar um gostinho maior. Depois tem um piano, que é a parte que quebra realmente a música, divide ela ao meio, que é um piano tocando uma melodia bem fofinha e tal, que eu gosto. Depois disso volta a uma melodia mais
mais pesada com o sintetizador e uma batida assim, pá, 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 pá. E daí essa batida fica soando o sintetizador, e o sintetizador fica indo e voltando. É muito legal no fone. A maioria das minhas músicas eu faço. Quer dizer, música em geral é pra ouvir com os dois fones, né? Mas minhas músicas eu gosto de brincar com sonoridade no lado e no outro, como se ela rodasse sua cabeça. Isso é muito importante para esse EP, já que Caco de Vidro ela é muito conhecida. Não muito conhecida, mas geralmente quando eu posto alguma coisa com essa música, o povo comenta, nossa, eu tô de fone e a música vai pra lá e vai pra cá. Porque realmente a música é muito louca. Um momento tá lá e outro tá cá, enfim. E depois começa uma batida muito louca que eu fiz, que parece umas panelas. E depois começou outro Super Sei e tal, com sintetizador, que é só ele mesmo, que eu brinco no piano. Daí sobe, desce e tal, é bem aleatório. Daí, no final da música, tem que dar com os dois fones e tal, porque fica legal. Que é a mesma batida lá que eu falei das panelas, só que daí eu misturei mais ainda, daí fica um lado já começa antes que o outro, daí fica tudo misturado e tal. E a música é isso, resumidamente. No começo tem eu falando, tem uma batida legal, sintetizador e batida legal, sintetizador, é piano, daí outra batida meio diferente, mas que é muito boa. E daí um sintetizador e batida de novo. Daí a gente vai para Vale do Açúcar. Todo esse projeto ele soa meio diferente. Eu acho que a última música é mais de boa, mas Vale do Açúcar ela é bem aleatória. Por quê? Por que Vale do Açúcar? Porque primeiramente que essa é uma música 8-bit. É, não é exatamente 8-bit, mas a melodia é muito mais puxada por 8-bit. Enfim. E eu amo musiquinhas fofinhas e eu tenho uma música que se chama Space Frog, e ela é uma das mais famosas que eu tenho. Que ela é uma melodia muito fofinha, geralmente o povo fala que podia estar em jogo e tal. E eu amo o estilo de música assim de jogo, então pra mim Space Frog é um grande ato da minha música. Parece que eu tô me achando, ai, eu sou um músico muito foda. Não, eu não sou um músico muito foda, não. Eu sou bem, como que fala? Medíocre, se for comparar outras músicas e tal. Até que eu gosto de falar do que eu sinto e da arte que a gente cria, né? Não só eu, mas as pessoas em geral gostam de falar sobre, explicar sobre. Porque a pessoa olha por cima e pensa, nossa, esses nomes aleatórios. Mas não é bem aleatório, tem um sentido. E eu amo esses nomes, por isso que eu escolhi. E Vale do Açúcar é porque essa música é muito doce. Literalmente, quando eu fiz ela, eu pensava só em açúcar, felicidade, alegria e tal, e eu amo. Eu gosto muito da palavra açúcar, a felicidade, em doces e tal, tudo. Pink Pie é um bom exemplo, eu amo ela. E daí essa música ela é dividida em três atos, mais quatro, mais é três. Que ela começa com uma batida em específica que eu fiz, e daí ela é uma batidazinha 8-bit, ela não é cheia de camadas essa música, eu já vou falar. E daí tem duas camadas, tem essa melodia que vai, que é igual a música inteira, que é uma melodia mais grave. Depois tem outra melodia fofinha mais fininha, que eu brinquei no piano, daí. Daí nesse meio, a batida mais grave para e só fica fininha. E depois volta com a grave e a fininha também. Só que a fininha fica mais brincalhona nas teclas e tal, porque antes estava mais de boa e depois fica mais louca e tal. E depois fica a fininha. E daí acaba. Só com a fininha. Daí acaba a fininha em 1 minuto e meio. E daí começa outra melodia no piano, que é a mesma melodia da grave. E daí tem outra melodia muito fofinha que eu usei, eu acho que num EP chamado, num projeto, no caso, né? Chamado Meia-Noite, que tem duas músicas e tal. Que é umas músicas mais de ninar, mais lullaby. E daí tem. Daí é bem fofinha a melodia, bem cleanzinha. Daí continua o piano com grave, a melodia fininha acaba, continua o grave. Daí entra outra melodia, só que ela não é tão grave, ela é mais fininha. E ela não segue o padrão lá, eu fiz essa mais no aleatório. E no final ela fica mais grave, fica uma melodia indo reto, como se eu segurasse a tecla. E acaba a música, ela é bem
aleatória, tem 3 estilos de melodia, mas o que acontece é que é o piano eu queria muito usar, e daí no final eu também queria. E eu não que. É que quando eu faço uma música dessa mais bonitinha, geralmente ela acaba ficando muito curta. Space Frog é um exemplo que acabou ficando longo, porque tem muita camada essa música, é uma das músicas que eu fiz que tem mais camada que eu fiz e eu fiquei impressionado com como eu fiquei procurando e consegui fazer. Mas eu tenho outras músicas que são tipo mimimi. No começo é fofinha, mas depois fica aleatória. Essa já mais linear fica toda fofinha. E eu não queria só fazer algo bonitinho no começo e fosse uma música muito curta. Não que seja um problema, eu gosto de fazer música curta. Só que eu fico às vezes muito agoniado de ficar fazendo música muito curta. Tipo, Kali tinha 1 minuto e ter 2 minutos pra mim é tipo um grande acerto. Revolução Industrial ter 4 minutos, eu fico muito feliz com isso. Vale do Açúcar ter ficado com 2 minutos e 47 é tipo algo que eu fico muito feliz. E Caco de Vidro ela já era curta, tem 1 minuto e 40, ISO 1600 ficou com 1 minuto e 40, mas essa eu realmente queria fazer uma música mais curta. Ficou até meio longa, porque eu imaginava que ia ficar mais curta ainda. Mas eu acabei brincando mais e gostei da música em geral. Mas o que eu falo agora? Vale do Açúcar, né? Daí eu fiz essa música, ela é pra ser bobinha, fofinha e tal. Depois a gente vai pra Caco de Vidro, que é a mais famosa, que vocês já conhecem e tal. Que ela. Gente, essa música você obrigatoriamente tem que ouvir com os dois fones. Quer dizer, se você tá usando fone Bluetooth e só tá com fone, tá de boa, porque as melodias se acoplam tudo pra um lado. Mas se tu tá com fone de fio e coloca só um lado, você não vai conseguir ouvir a música toda, porque tem muitas melodias que só ficam no lado direito e outras só ficam no lado esquerdo. Realmente essa música é bem experimental e tal. Eu nem vou explicar muito, mas resumindo, essa música ela é uma música bem brincalhona, de melodias que vão para um lado e para o outro. E ela começa só com o sintetizador, daí entra uma batida, daí cada lado tem umas coisas, daí tem umas quebras que é uma batida mais rápida, daí vai ficando mais alta, entrando mais som, ficando mais rápida a batida. E no final ela acaba e daí, tipo, tem tipo uma batida reta, pá, 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 pá. E daí no final tem uns sons de mágica e tal que eu coloquei, que era uma música, um estilo de música que eu queria muito fazer, que tipo, a música inteira segue um jeito e no final é tipo umas melodias fofinhas e tal, aleatória. Eu não sei quem tem uma música assim que eu peguei de inspiração, eu me lembro que na época que eu fiz eu peguei de inspiração, só que atualmente de cabeça agora eu não consigo me lembrar, velho. Mas essa música, Caco de Vidro, ela é uma versão melhorada de outra música que eu tava fazendo, que era pro EP, né? Que ia ter esse EP que eu ia fazer. Ia ter uma música que no final ela virou OVNI, que é uma música extremamente experimental. Que ia ser uma música de 4 minutos e pouco. Daí eu peguei e coloquei ela numa velocidade absurda. E virou menos de 1 minuto. E virou a música OVNI do EP Alien Isolation EP, que eu amo essa música. Ficou muito legal o jeito que eu... Acabou ficando muito massa e tal. E daí, dentro desse EP, tinha uma música, e daí ia ser o mesmo esquema do Caco de Vidro, só que não ficou tão legal quanto o Caco de Vidro. Caco de Vidro ficou 1000 vezes melhor. E por último, a gente tem a música ISO 1600, que esse nome ISO 1600 é coisa de câmera. ISO é. Eu esqueci eu já fiz fotografia, né? Porque eu estudo publicidade. Daí quando eu pensei, câmera digital tem que ter alguma coisa a ver mais com câmera, já que Calha não tem a ver, Calha ia se chamar algo, ia ser o nome câmera digital, mas no final acabou não sendo. Evolução industrial não tem nada a ver, Vale do Açúcar também não. O Caco de Vidro até penso na lente, mas não tanto. E ISO 1600 é mais identificado, já que o ISO da foto e tal. Agora eu não me lembro se quanto mais aberto, mais tempo a foto fica aberta e pode se mexer. Agora de cabeça eu não me lembro, gente. Mais tempo entra a luz, enfim. ISO 1600 é a mais curta, ela tem 1 minuto e 38. Ela tem quase o mesmo tempo de Caco de Vidro. E ela é uma música bem clean. Ela é bem. Essa música eu fiz pensando em ser algo muito experimental. E eu me baseei na música Mad Max do AG Cook e do álbum 7G.
que é a primeira faixa do G do sintetizador. E é literalmente uma faixa que demonstra puramente sintetizadores e tal. Daí entra um sintetizador, entra outro, é bem experimental. E eu gosto bastante. E daí eu queria fazer algo desse estilo. Daí eu fiz a primeira parte da música, mas de colocar os sintetizadores, Super Sei, tudo de uma vez e indo. E depois tinha uma do meio ali que eu brincava mais, mas não tanto, tipo, trocar a melodia e tá no meio. E ela. Essa música, o que que eu ia falar? E daí, tipo, é isso. Daí ela segue assim. E daí no meio tem outra melodia que eu brinco um pouco. Daí tem um glitch, um corte, daí tem essa melodia. E depois volta pra todas as melodias, só que eu brinco muito mais, mexo muito mais, fica mais experimental ainda. No final tem essa mesma melodia que eu tinha feito, que é um glitch, só que mais cheio de coisa, assim. E daí finaliza a música e assim finaliza o EP. Esse EP, a minha música favorita é Calha, e eu gostei muito do Vale do Açúcar, mas eu sei que isso é bem pessoal. Tem gente que vai achar essa música meio boba, que não se encaixa no projeto, já que todas as músicas são meio experimentais. Kali é bem experimental, ISO 1600 é bem experimental, Evolução Industrial é mais pé no chão, mas ainda é bem experimental, Coco de Vidro também, e Vale do Açúcar que é no meio, é tipo intermediário no meio dessas loucuras de melodias que eu crio. E o que mais eu posso falar? Hum, 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 hum. E no final acabou lançando. Tava com medo de não dar pra lançar. Por causa de Calha, eu amo. Ai, gente, eu amei essa música, amei. Ai, gente, é isso. O EP tem 12 minutos e 12 segundos. E outro EP que eu gosto muito que eu fiz, né, que eu tinha comentado, que é a que é o Space World EP, que tem 7 músicas. Ele acabou tendo 13 minutos e 30 segundos, então realmente são músicas bem curtas. Mas é mesmo, a primeira música que é CMS Space Jovem, que eu também gosto muito dessa música, que é bem sintetizadora, é uma intro. Tem 1 minuto, é como se chama Space World, que é a mais longa, tem 2 minutos e meio, Space Vibe barra Orange Vibe tem 1 minuto e 13. Space Frog, Bud Murray for August, que é uma música alternativa de Space Frog, que depois essa também foi pro EP de Space Frog. Tem 2 minutos e meio. Mimimi, Space Version. Ah, essa é a mais longa, ficou com 3 minutos e 1. E na realidade nem ia ter esse tempo todo, acabou ficando. Hashtag Spaceship tem 1 minuto e meio. E Space and Space tem 1 minuto e 20. A maioria é bem curtinha. A maioria das músicas é bem curtinha mesmo. Mas eu gosto desse projeto também. Ai, eu amo. E daí de single eu tinha lançado a hashtag Spaceship, que eu amo essa música, que era a mais legalzinha e tal. Enfim, essa é a minha discografia. Ai, gente, é tão lindo olhar um trabalho que a gente faz. Dá um orgulho que só. E, enfim, e lancei meu EP novo. Gente, vamos escutar. Esse episódio virou só falando das minhas músicas, virou. E vai ficar mais curtinho esse EP? Vai sim. Recomendação, gente. Eu vi meu EP novo. Calha. Calha, não, cartão de memória. Ai, gente, vocês têm que ver a foto. Ela é muito linda. E é muito estranho. Vai virar Lost Media, né? Vocês nunca vão ver. Mas o EP. Ah, dá pra ver no YouTube. Dá pra ver no YouTube, perdão. É que Alien Isolation EP ela tinha outra capa, que era toda meio verde e tal, com umas naves pixelado e tal, pixel art no geral. E eu não gostava tanto porque eu não achava uma capa tão bonita. Tipo, fazia muito sentido com o tema do EP, por causa que Alien Isolation é um jogo de terror e tal, mas eu decidi mudar pra uma estética que eu gosto muito mais. Eu acho que essa estética que eu vou levar pros meus projetos. E cartão de memória finalmente veio aí, também tem essa estética e tal, meio azulado, meio escritura japonesa, assim, enfim. Ah, eu amo essa capa. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele ficou meio curto, meio aleatório também.
falando só das minhas coisas. Mas espero que vocês tenham gostado desse episódio. Episódio número 78. 78. Como eu disse, é um episódio bem aleatório. Mas é 78, espero que tenham gostado. O episódio ficou mais curto. Eu tô fazendo esse episódio meio curto porque eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho que lançar esse EP no Spotify e tenho que lançar esse EP no YouTube. Já dá um trabalho. Depois eu tenho que lançar as músicas do meu novo EP no YouTube. E depois eu tenho que arrumar as coisas pra amanhã e trabalhar. E também eu acho que hoje eu vou pedir um sushi, que eu tava com muita saudade de comer um sushizinho, velho. Então eu tenho que correr bastante pra fazer tudo isso. Pra o sushi não chegar muito tarde, que eu tenho que dormir cedo também, né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Se cuidem, episódio 78, que vai ser falando coisas aleatórias sobre música ou falando sobre música. Eu amo, ou algo do tipo, algo do gênero. Enfim, muito obrigado. Amo vocês e tchau. Boa noite.